No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Meus caríssimos irmãos e amigos que estão em sintonia da Mirante FM, carinhosamente, boa tarde em Monte Alegre. São 13 horas e mais 30 minutos. A partir de agora, com muito prazer, com muita alegria, aumente aí o volume do seu rádio, porque estamos chegando. Estamos de volta nesta tarde desta sexta-feira, 1º de outubro de 2021, para lhes apresentar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa, pela grande misericórdia de Deus, é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, com a finalidade preponderante de falar-lhes das verdades contidas na Bíblia Sagrada, a infalível Palavra de Deus, para que você, meu prezado irmão, meu amigo, tenha pleno conhecimento da verdade, pois assim disse Jesus quando aqui esteve há quase 2000 anos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde quer que você esteja, de norte a sul, de leste a oeste, nos 4 cantos do nosso lindo, maravilhoso e hospitaleiro município de Monte Alegre, a todos vocês, aquele grande abraço e aquela calorosa saudação com a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prepare o seu coração, porque a pastora Sara Freitas está chegando pelas ondas poderosas do rádio para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje está no berço de ouro nossa amada irmã Arlete da Silva Frazão. Ela reside no bairro do Papagaio e faz parte da nossa missão com mulheres da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Parabéns, irmã Arlete. Deus continue fazendo de você esta serva do Senhor Jesus Cristo, mulher de oração, mulher que louva, que adora ao Senhor Jesus Cristo. Receba os abraços de todas as irmãs da Missão com Mulheres de nossa Igreja Assembleia de Deus da Serra Oriental. E no próximo domingo, dia 3, irá aniversariar a jovem Adriele Santos da Silva. Ela faz parte do grupo de louvor Jeová Nissi da nossa Igreja Assembleia de Deus da Serra Oriental e reside no bairro da Serra Ocidental. Parabéns, irmã Adriele, Deus te abençoe grandemente. A nossa canção de hoje vamos oferecê-la também para o senhor José França e sua família. Eles residem lá no setor 7. Vamos oferecê-la também para a irmã Ladir, que reside na comunidade do Paituna. E também faz parte dos nossos oferecimentos a irmã Zeneide, que reside na comunidade do Itamucuri. Irmã Zeneide, recebemos a encomenda, muito obrigada, Deus lhe abençoe. E para todos vocês que estão hoje aniversariando, sendo homenageados e estão aguardando a bela canção de todos os dias, hoje com o cantor José Aguiar, Gessé Aguiar, Alívio. Canção triunfante. O meu combustível pra continuar. Jesus
paz é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta sexta-feira, às 7h30 da noite, no nosso templo, no bairro da Serra Oriental, teremos o culto das causas impossíveis. Amanhã, pela manhã, sábado, às 8 horas, teremos a manhã de comunhão com Deus.
Às 15h30, reunião para o grupo de louvor Jeová Nissi, jovens e adolescentes. Às 17h, teremos o ensaio para o grupo de louvor das Atalaias do Senhor. Às 19h, reunião para todo o ministério de nossa igreja. Domingo pela manhã, às 8h, teremos o encerramento da campanha de oração Jornada Feliz para o mês de outubro e teremos também a celebração da Santa Ceia do Senhor no domingo de manhã. E à noite, às 19h, convidamos você e sua família para o culto de louvor, adoração e gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a Hora da Verdade. E hoje nós vamos meditar no que está escrito no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Amém. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto muito interessante. Faz parte do livro de Juízes, o segundo livro histórico, considerado histórico do Antigo Testamento. São 12 livros históricos. E este livro, ele descreve 300 anos. Desde Otiniel até Samuel se passaram aproximadamente 300 anos. Então este fato, aqui narrado neste capítulo 6, aconteceu entre os anos 1100 a 1300 antes de Cristo. A Bíblia não diz exatamente o tempo, mas a gente dando uma estudada, a gente pelo menos pode dizer, não afirmar peremptoriamente, mas a gente pode dizer que este fato ocorreu neste intervalo de tempo, tá? Só para
os nossos ouvintes ficarem situados. Quando aconteceu isso? Pois é, então este fato realmente ocorreu. O que era que estava acontecendo naquele tempo? Depois que Josué morreu, aos 110 anos de idade, Israel passou por um momento muito difícil, um momento de decadência espiritual. As 12 tribos de Israel, infelizmente, passaram a adorar aos ídolos das nações, dos povos que eles não conseguiram eliminar da terra. Eles não cumpriram, na verdade, o que Deus havia determinado. Então, aqueles que ficaram tinham os seus deuses, e o povo de Israel, nos momentos de dificuldades, ao invés de buscar o Deus verdadeiro, passaram a buscar os deuses com letras minúsculas, por que não dizer os ídolos daquele tempo. E por isso, Deus permitiu muitas vezes que nações estrangeiras invadissem as tribos, exatamente, que era a oportunidade que Deus dava para o povo se arrepender. Porque o ser humano é assim, quando está tudo bem, ele começa a fazer tudo que não agrada a Deus. Aí Deus permite que venha uma doença, que aconteça alguma coisa na família, para a pessoa cair na real. Não é assim que acontece? Pois é. Então, naquele tempo, Deus muitas vezes permitiu que as 12 tribos de Israel fossem atacadas por nações estrangeiras. Aqui, neste caso especificamente, o anjo do Senhor visitou a tribo de Manassés. Então, estava malhando trigo no lagar. Quem? Estava exatamente Gideão. Gideão era um homem forte, um homem valente, mas devido à situação espiritual decadente de Israel, ele estava malhando trigo no lagar, porque tudo que Israel produzia, os midianitas, por permissão de Deus, levavam tudo. Quem eram os midianitas? Os midianitas eram um povo africano. Eles eram descendentes de Abraão. Midianitas, vem de Midian. Midian era um dos filhos de Abraão com Quetura. Quetura, para quem não sabe, para quem nunca leu a Bíblia, que nunca leu a história da Bíblia, a história do Antigo Testamento, a história de Israel, Quetura foi a segunda mulher de Abraão depois que a sua esposa Sara faleceu. Então, do relacionamento entre Abraão e Quetura, foram vários filhos, entre eles Midian. Daí os midianitas. Eram parentes. Muito bem. Então Deus permitiu que os midianitas invadissem Israel e levasse tudo que eles produziam. A parte agrícola era roubado, era levado pelos midianitas. Foi assim, nesta situação, que Gideão estava malhando trigo no lagar. E aqui que eu quero parar um pouquinho. A pergunta: será que Gideão estava fazendo a coisa certa? Será que ele estava agindo de maneira correta? Estava malhando trigo no lagar. Lagar não era lugar de se malhar trigo. Lagar era lugar onde se exprimia as azeitonas para produzir uvas, para produzir óleo. Estava lá malhando trigo no lagar, num lugar totalmente errado. Mas ele estava fazendo assim, fazendo daquele modo, por quê? Porque ele estava com medo dos inimigos. Mas o que era que estava causando aquela situação? O pecado de Israel. No programa de ontem, eu falei sobre o pecado, que o salário do pecado é a morte. E era o que estava acontecendo. Israel estava ficando cada vez mais pobre porque tudo que produzia era levado. E Deus, então,
para proporcionar a Israel uma oportunidade de arrependimento, permitiu que os midianitas agissem. É o que está acontecendo hoje, esta pandemia que nós estamos vivendo, e eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que é permissão de Deus. Com que propósito, pastor? O propósito de Deus é que o povo se arrependa. Mas, lamentavelmente, o que nós estamos vendo não é o povo se arrependendo. O que nós estamos vendo é o povo querendo liberdade para voltar à vida de pecado. Bem, voltando aqui ao texto do capítulo 6 de Juízes. E sabe o que aconteceu? Gideão acusou Deus, fez acusação a Deus, dizendo: o Senhor nos abandonou, os nossos pais nos contaram que o Senhor nos tirou lá do Egito, nos trouxe para cá, e agora o Senhor nos abandonou. Veja como é o ser humano. Ele estava errado, completamente errado. Ao invés de se humilhar, dizer: Senhor, realmente isso está acontecendo, nós somos culpados, porque nós estamos em desobediência, nós estamos adorando os ídolos, e agora os midianitas estão nos atacando, os culpados somos nós. Não, mas Gideão falou grosso ao anjo do Senhor, acusando Deus. É assim que o ser humano procede. Ao invés de se humilhar, ao invés de reconhecer, é verdade, nós estamos errados, não. Quis colocar culpa em Deus, acusou Deus, o Senhor nos desamparou. E a gente, olhando para o texto, Deus não deu confiança para aquelas palavras de Gideão. Deus disse: olha, vai nessa tua força. Vai nesta tua força. É o versículo 12, missionária. Leia para mim, né? A reclamação dele. O que foi que ele disse para Deus? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Pois é. E aí? O que diz vai nessa tua força é o 14. É o 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Pois é. Então, Deus, que é Deus, ele poderia ter falado alguma coisa, repreendido Gideão, não é verdade? Porque ele é Deus. Mas Deus, amigo, ele não leva em consideração certas coisas que o ser humano fala. Ele não leva em consideração certas coisas que nós pensamos. Deus é de misericórdia, é por isso que nós estamos vivos ainda. Porque todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então Deus, amigo, não vai discutir com o homem. Ele só disse: olha, é você, Gideão. Não te mandei eu, é você que vai livrar Israel da mão dos midianitas. E ele ainda tentou dizer: mas eu sou menor da casa do meu pai. Tentou ainda colocar dificuldade. Se achando incapaz, querendo colocar dificuldade. E o Senhor disse para ele: não, meu filho, é você. E ele disse: se sou eu mesmo, então aguarda um pouquinho. Ele pediu uma prova para Deus. Aguarda um pouco, que eu vou lá em casa, vou preparar um presente. E a continuação do texto diz que Gideão foi para casa, preparou lá um cabrito, preparou o bolo e trouxe, colocou em cima da pedra onde o anjo estava, embaixo do carvalho de Ofra. E o anjo, veio o fogo do céu e consumiu lá o presente, o cabrito que Gideão tinha oferecido ao Senhor, como prova se era ele mesmo Deus que estava falando com ele. Meu prezado irmão, meu amigo, como eu disse na abertura desta mensagem, temos muito o que aprender com esta narrativa bíblica. Não posso falar sobre todo o texto, mas de tudo que nós ouvimos aqui nestes versículos de 11 a 18, o que você ouviu é suficiente para nós entendermos que Deus está atento a tudo que está acontecendo na terra
Ele está sabendo de tudo. E no momento certo, Deus não chega antes da hora e nem depois da hora. Ele chega na hora certa. Ele sempre vai providenciar um livramento. E naquele tempo, o livramento veio através de quem? Através de Gideão, que estava no lugar errado. Veja bem, estava no lugar errado. Mas mesmo o homem estando no lugar errado, Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele usa quem ele quer. Ele foi buscar Gideão. Lá, malhando trigo no lagar, Deus foi lá. E é assim que ele quer fazer com você nesta tarde, amigo. Mesmo Deus sabendo que você está no lugar errado, mesmo Deus sabendo que você está pensando de maneira errada, mesmo Deus sabendo quem é você, do que você é capaz, mas Ele quer usar você do jeito que você é. Claro que no decorrer da história aqui a gente vai ver que Gideão passou a fazer tudo que Deus mandou ele fazer. Ele fez. Este é o segredo da vitória. É a gente obedecer às ordens de Deus. E a ordem de Deus para mim e para você nesta tarde é que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Nós temos que viver o que pregamos e temos que pregar aquilo que nós vivemos. Senão, nós passamos a ser hipócritas. E a Bíblia diz que os hipócritas, está lá em Apocalipse 21:8, os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero orar por você, amigo, que ouviu a infalível palavra de Deus. Senhor meu Deus, Pai, eu preguei a Tua palavra. Os nossos amigos que nos dão prazer de nos ouvir todas as tardes ouviram. E agora, Paizinho, eu estou te apresentando aqueles amigos que estão tendo a dignidade de reconhecer a verdade. E eu estou passando por esta situação por culpa minha, porque eu sou um pecador. Pai, por estas pessoas eu oro e te peço que o Senhor não leve em conta o tempo da ignorância, mas que o Senhor perdoe seus pecados, que o Senhor registre os seus nomes do livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém e amém. Estamos caminhando para o final de mais um programa Vida Triunfante, desta sexta-feira, 1º de outubro de 2021. O meu muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais. Digo melhor, segunda-feira tem mais. Estaremos juntinhos novamente pelas ondas da Mirante FM com mais um programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Um excelente final de semana para todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde! Junto ao povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar.
Porém há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, voltaram 20.000. Porém há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém quem baixasse perdendo a atenção, este voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher dentre os 32.000 somente 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não tente entender o trabalhar de Deus, e o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento, e o resultado é vitória, 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 vitória. Se 32.000 não querem ir, Deus usa os 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem,